Olá, amigos, amantes do cinema. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Cineclube Casarão. Aqui temos um encontro semanal onde apresentamos o que há de mais relevante na produção audiovisual maranhense, sempre com o apoio dos realizadores das obras selecionadas. Hoje exibiremos o filme Afinado a Fogo, o Tambor de Crioula Revisitado. O documentário, realizado em 2009, é produzido e dirigido pelo mestre Murilo Santos, que também assina o roteiro do filme juntamente com Rodrigo Martins Ramassotti. A produção, narrada pelo próprio diretor, aborda o processo de produção de um outro documentário de Murilo Santos, realizado em 1979, chamado Tambor de Crioula. O curta Tambor de Crioula pode ser considerado o primeiro documentário maranhense sobre o tambor de crioula, atribuindo à obra um grande valor histórico. Deteriorado pelo tempo, os originais do curta foram restaurados pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2008, e é revisitado no filme que exibimos hoje no Cineclube Casarão. Afinado a Fogo, o Tambor de Crioula Revisitado pode ser considerado o primeiro longa-metragem maranhense no gênero documentário e o segundo longa independentemente de gênero. No filme, diante de fotos e vídeos, os personagens que fizeram parte do curta de 1979 comentam sobre como foram as filmagens, a ritualística e se reconhecem dentro dessa cultura. Com vocês, Afinado a Fogo, o Tambor de Crioula Revisitado. Bom filme! Em 1977, um grupo de pesquisadores do Departamento de Assuntos Culturais da Fundação Cultural do Maranhão, integrado por Valdelino Cécio, Joila Moraes e Roldão Lima, sob a coordenação do antropólogo Sérgio Ferretti, iniciou uma pesquisa pioneira sobre a manifestação cultural popular Tambor de Crioula. Os resultados deram origem ao livro Tambor de Crioula, Ritual e Espetáculo, editado em 1979. O trabalho também teve a participação do músico Joaquim Santos e do fotógrafo e cineasta Murilo Santos. Como parte da pesquisa, Murilo Santos realizou o documentário Tambor de Crioula, filmado em película 16mm com duração de 12 minutos. Pouco veiculado, o curta-metragem sofreu os efeitos da ação do tempo e das condições inadequadas de preservação. 30 anos depois, o filme é recuperado pela Superintendência Regional do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN Maranhão. A iniciativa faz parte das ações de salvaguarda da manifestação cultural Tambor de Crioula, após o seu registro como patrimônio cultural brasileiro, ocorrido em junho de 2007. Além do filme, 44 fotografias feitas por Murilo Santos, a maioria inédita, foram recuperadas e integram o encarte do DVD Tambor de Crioula 1979. Com o objetivo de ampliar o repertório de informações e conhecimentos sobre essa manifestação popular, foi produzido este documentário incluso no DVD, que busca recuperar o processo de realização da pesquisa e do filme Tambor de Crioula. Este novo documentário foi construído a partir da exibição do filme e das fotografias, a personagens que aparecem nas imagens, aos autores da pesquisa e a outras pessoas envolvidas com o universo enfocado pelo antigo filme. Os 12 minutos que compõem o filme Tambor de Crioula serão mostrados ao longo deste documentário de forma fragmentada e por vezes recorrente, ilustrando os comentários do diretor Murilo Santos.
A minha participação no projeto Tambor de Crioula, Ritual e Espetáculo, não só concretizou o desejo de realizar meu segundo filme em película 16mm, como também representou para mim uma aproximação maior dessa manifestação da cultura popular, da qual sempre fui um espectador fascinado. Além disso, através do livro, tive a oportunidade de tornar públicas minhas fotografias. O filme foi rodado com uma antiga câmera movida a corda. Sendo assim, as tomadas eram curtas, o tempo de duração da corda, que era de poucos segundos. E do meio para o final, quando a corda ia perdendo força, a câmera ficava um pouco mais lenta. A velocidade variável dessas tomadas de cena não permitia um sincronismo do som com a imagem. Esta limitação se transformou, digamos assim, em elemento de linguagem. Na edição, eu tinha o seguinte conceito em mente: para um conjunto de tomadas fragmentadas de um determinado momento, um som contínuo daquele momento, desprezando-se o sincronismo como um atributo de realidade. Aliado a essa impossibilidade dos personagens se expressarem no documentário por meio de falas diretas, o filme foi pensado como parte da pesquisa e, portanto, deveria expor de forma adaptada os seus conteúdos. Essas informações deveriam fluir através de um texto narrado por um locutor profissional. Na religiosidade do negro africano no Brasil, dentre as diversas formas de sincretismo com o panteão católico dos brancos, São Benedito surge como um dos principais personagens, sendo comumente identificado com Veriquete, vodum africano dos tambores de Mina maranhenses. Ainda que algumas situações tenham sido filmadas, independentemente da participação de toda a equipe, a narração seria, em última instância, a fala da pesquisa, com uma certa independência dentro do filme para garantir fidelidade aos conteúdos pesquisados, distinguindo-se aí o roteiro do texto. O roteiro diz respeito ao desenho das sequências na estrutura narrativa do filme, um desenho determinado pelo diretor, e o texto pontua esse desenho guardando as características do estilo literário, vamos dizer assim, do autor, que foi Valdelino Cécio, com a colaboração de Roldão Lima. No Brasil colônia, o Maranhão foi uma das regiões onde mais se fez sentir o tráfico de escravos. Vindos para São Luís e daí se distribuindo por todo o interior em fazendas, engenhos e pequenas propriedades, os negros africanos, particularmente os sudaneses, apesar da forte repressão por parte dos brancos, souberam manter de várias maneiras seus hábitos e valores culturais. Este procedimento já havíamos experimentado no documentário A Dança do Lelê, meu primeiro filme em película 16mm, que também integra uma pesquisa feita em 1977 no interior do estado, com a mesma equipe sob a coordenação de Sérgio Ferretti, com verba captada por Domingos Vieira Filho junto à Funarte. Dr. Domingos Vieira Filho, que era um folclorista tradicional aqui, que na época, nos anos 70, dirigiu, foi um dos primeiros presidentes da Fundação Cultural do Maranhão, ele tinha um sonho que vinha desde os anos 50, e ele fez artigo no jornal sobre isso, de criar um museu do folclore aqui. Ele comprou o prédio, que seria do museu, começou a restauração do prédio e começou uma biblioteca de folclore. E queria que nós fizéssemos algumas pesquisas sobre manifestações de folclore na Fundação Cultural, para recolher material e documentar, tirar fotografias e filmes para esse futuro Museu do Folclore. Nos anos 60, havia, de um modo geral, no ambiente universitário, no ambiente intelectual, uma preocupação grande com a cultura popular, né? Havia no movimento universitário grupos de cultura popular, e um pouco ligado ao cinema novo também, no Sul, havia uma valorização da cultura popular. Isso chegou aqui também, nos anos 60, 70. Eu fazia parte de um grupo de dança da Universidade Federal do Maranhão, que tinha uma coordenação de extensão e artes, e eles formaram vários grupos. E entre eles tinha um grupo folclórico, que por
causa do interesse, do nosso interesse, do meu interesse e outros participantes do grupo pelo tambor de crioula, que foi uma das primeiras danças, foi a segunda dança que nós montamos no grupo, e era a dança que servia de pano de fundo para todas as outras, porque todas as apresentações que nós fazíamos o tambor de crioula, independente de qualquer que fosse outra dança, e acabamos por denominar o nosso grupo de dança, foi chamado Punga, Grupo Punga, que é uma referência à punga do tambor de crioula. As coreiras, como são chamadas as dançantes, realizam suas evoluções em frente aos tambores, numa coreografia espontânea, onde a situação maior é caracterizada pela punga. Barriga com barriga, entre as mulheres. No início da década de 1970, me aproximei de jovens artistas e intelectuais que buscavam novos rumos para a produção artística que nos atingia. Naquele momento, descobríamos as manifestações populares como um potencial, digamos que revolucionário, não só do ponto de vista político, mas também estético. A cultura popular era vista por nós como um patrimônio potencialmente renovador, uma vez registrada e trabalhada em seus elementos expressivos no cinema, fotografia, teatro e dança, poderia ser a redenção de uma arte praticada na época, considerada por nós distanciada das classes trabalhadoras, convencional, às vezes até anacrônica. A descoberta dessas manifestações por estes jovens artistas, ditos de classe média, rompiam preconceitos e discriminações. Exibíamos uma certa vaidade, um orgulho quando dizíamos que éramos amigos de um Felipe, de uma Áurea, aqui em São Luís, ou de um Genésio Cabral e Laurentino, da dança do Lelê de São Simão, no município de Rosário. Nós tínhamos muito contato com os fazedores da cultura, mas aquelas pessoas que eram bem mais velhas do que nós. Na época nós tínhamos 21, 22, 23 anos e nós tínhamos os nossos amigos de 60 anos, de 40 anos, de seu Rosendo da Madre Deus, seu Felipe, Tabaco era meu amicíssimo. Então, as pessoas com quem nós nos juntávamos para conversar eram essas, e elas contavam as histórias para nós, e a gente começou a ter aquele amor, aquele compromisso, aquela obrigação de preservar essas raízes, preservar essas manifestações, sem nenhuma política que ordenasse, que nos orientasse, que nos conduzisse a isso. Eu tinha interesse em fazer uma pesquisa sobre tambor de mina, eu começava a me interessar sobre isso, mas tambor de mina é um tema mais amplo, mais complexo, e entra a religião e muitas coisas. Todo mundo falou assim, olha, é meio complicado a gente fazer, vamos fazer com o tambor de crioula, que é mais simples. Porque o Ferretti realmente ele estava interessado em fazer o tambor de mina, e a gente via o tambor de mina como um culto, uma manifestação afro-religiosa, que seria uma pesquisa mais longa, que precisaria uma maior especialidade por estudiosos do assunto e tudo mais, e eu acabei conduzindo para tambor de crioula. Tanto que esse nome, né, Ritual e Espetáculo, que é o nome do nosso livro, deu-se que nós começamos a ver, vendo a parte, vamos dizer, a parte Ferretti da pesquisa, que ele sempre associava ao culto afro, e a parte do espetáculo, que é o tambor de crioula. Aí nós fizemos Ritual e Espetáculo, esse nome nasceu dessa discussão, e tem até no livro, tipo assim, umas colunas que tem aquela comparação, tambor de mina, tambor de crioula, tambor de mina, tambor de crioula. Por conta dessa discussão Ritual e Espetáculo, eu até que fui sugerindo isso e fiz a primeira estrutura, e o Ferretti trabalhou mais cientificamente essa comparação entre tambor de mina e tambor de crioula. São Luís sempre tem uma população negra muito forte, de escravos que vieram de vários lugares da África, né?
E aqui surgiram várias manifestações culturais, como o tambor de crioula, o tambor de mina, o Bom Meu Boi. Várias manifestações foram assumidas por essas populações, né? Vindos para São Luís, e daí se distribuindo por todo o interior em fazendas, engenhos e pequenas propriedades, os negros africanos, particularmente os sudaneses, apesar da forte repressão por parte dos brancos, souberam manter de várias maneiras seus hábitos e valores culturais. E muitas pessoas que trabalhavam nas embarcações, eram estivadores, né? Eram ligados aos grupos de tambor de crioula, de Bom Meu Boi, né? Naquela época ainda havia muitos barquinhos na Praia Grande, né? Que era bonito, né? Não havia o aterro da Praia Grande ali, então desembarcavam muitos barcos ali, era cheio de barcos. Era uma paisagem muito bonita. Se perdeu, hoje em dia não tem mais aqueles barcos. Tinha sempre, tá vendo? Essa paisagem de barco sumiu daqui, né? Em Rosário, município do Maranhão, realiza-se anualmente uma festa ao redor da sepultura de uma pessoa morta há cerca de 90 anos. Segundo crença vigente na região, a alma desta pessoa atende a pedidos em casos de doença e infortúnio, realizando milagres. Nós soubemos também que em Rosário havia a festa da Alma Milagrosa. E havia uma pessoa que organizava essa festa, que tinha feito uma promessa para se curar de uma briga que ele teve. Ele levou uma facada, ele era brincante de Bom Meu Boi, e a esposa dele fez uma promessa que se ele se curasse, faria uma festa na sepultura da Alma Milagrosa em Rosário. Foi encontrada essa sepultura e se dizia que houve uma peste no fim do século XIX em Rosário, morreu muita gente, e foram enterrados ali naquela região, mas as sepulturas desapareceram e aquela sepultura ficou bem conservada. Então, como aquela sepultura era bem conservada, as pessoas desenvolveram a ideia de que aquela alma, daquela enterrada ali, era uma alma milagrosa. Então, começaram a organizar romarias e festas em torno dessa sepultura. Com os anos, esse túmulo ficou, né? Esse túmulo ficou e os outros desapareceram com o tempo. Esse aqui continuou, rasteirinho no chão, né? O que Paulo fez foi só altear, né? Altear o túmulo, mas é no mesmo local da época em que foi sepultado. Com o passar do tempo, Paulo foi melhorando aqui a área, porque aqui era feita uma latada, só para amparar o sol. E aí, com a continuidade, ele foi fazendo aqui assim a capelinha, mas não tinha nada aqui, não era benfeitoria nenhuma, era simplesinho aqui. Em dezembro de 2007, tive a oportunidade de voltar à cidade de Rosário no dia da festa da Alma Milagrosa. Na ocasião, exibi o filme e deixei um painel com fotografias feitas no período da pesquisa, há 30 anos. Este outro, seu Antônio, é morador também daqui da Cidade Nova, no bairro da Cidade Nova, aqui em Rosário, seu Antônio. Desde a morte do senhor José Paulo, 10 anos atrás, não se faziam festas com um tambor de crioula, apenas com a ladainha. Mas, coincidentemente nesse dia, um grupo de tambor de crioula reverenciou a alma milagrosa como forma de pagamento de promessa. E de lá para cá a gente não fez mais o tambor. Hoje que a gente vai fazer uma apresentação que era uma promessa enquanto vida ele tivesse, né? E ele faleceu e me pediu que eu fizesse a ladainha, pelo menos que eu rezasse mais o cílio dele. Rosenilde de Oliveira Santos é uma das coreiras do filme que reencontrei nesta festa. Desde que começou aqui eu tô enfrentando, né? Ele morreu e já brincava há muito tempo, né? E aqui é minha casa, que eu comecei a brincar aqui junto com eles.
E realmente hoje em dia ela é minha comadre. Eu gosto muito, eu sou da residência deles, né? Eu apreciei muito a brincadeira de tambor de crioula. Por onde eu sou convidada, eu vou. E eu gosto. Danço porque eu gosto. E ali, naquela foto ali, a senhora tinha quantos anos? Ali eu tinha uns 20 anos quando eu comecei. Agora eu tô com 55, dentro de 56. Seus tambores, fabricados em rústica madeira e couro de boi, são afinados ao calor do fogo. De tamanhos diferentes, os 3 tambores, ou parelha, são conhecidos por tambor grande, meião e crivador. O meião começa, logo de seguida o crivador, né? E esses dois instrumentos, eles fazem exatamente uma base, né? Uma base polirrítmica para o grande fazer o solo. Este tambor aqui, ele é o mestre, porque ele é que puxa a festa, né? Mas esse aqui é o tambor mais complicado que tem, porque esse tambor aqui, quem toca esse tambor aqui, ele tem que dar ouvido para este, ele tem que dar ouvido para a matraca, ele tem que dar ouvido para o grande e para a música que está se tocando. Você está entendendo? Se trabalha esse aqui, o cara tem que estar consciente, firme daquilo que ele vai fazer. No meião, basicamente, não tem um toque diferenciado, é sempre o mesmo. Trabalha com 2 áreas de som na boca do tambor, são 2 toques repetidamente, né? Cada um com um timbre diferente. Mas o crivador, ele tem não só um toque uniforme, como também ele faz uma pequena variação. Antigamente, ele era mais lento e era quase só o crivador, ele crivava quase só assim, ó. Entendeu? Só por cima. E hoje, para deixar, digamos assim, a plateia, digamos assim, fazer ela se mexer, aí você já faz assim, ó. Você solta os dedos aqui, ó. Você está entendendo? O instrumento mais grave é o grande, o meião fica no médio, o crivador mais agudo e a matraca mais ainda, né? A maioria dos grupos usam a matraca, mas tem alguns grupos que não usam matraca por uma questão de, como por exemplo do Felipe, né? Ele particularmente não gosta, né? Mas ele tem uma razão, tem toda uma argumentação musical para não incluir a matraca dentro do tambor. Não é só uma questão de invenção assim simples. A matraca não é de tambor. Além de entrar no seu ouvido mais do que o tambor, ela não é própria tambor. Matraca, para mim, é bumba-boi. Lá para casa não tem matraca de tambor. A matraca é só para bumba-boi. Aquele bate é muito. E bandalha é logo isso aqui do tambor. Quais os tambores que tem matraca de qual região? Aqui só o meu, que não tem, e 2 nomes da guarda, que é da Baixada, do nosso interior. Mas o resto aí tudo tem.
Ele acha que tão bonito que para quem não sabe bater não presta. Tem caboclo que eu sei bater ela, mas não bato porque não gosto daquilo. Ali em Alcântara tem. Para ir a Alcântara, Guimarães, Ave Maria. Tem muito. Olha, eu fui tocar a primeira vez que toquei nesse de ornado. Olha que eu peguei o tambor e vim com os 2 pauzinhos. Aí eu pedi licença, parei. Digo, eu quero que você me dê a liberdade de eu tocar o tambor, mas eu não quero esse negócio, a hora que eu estiver batendo. Tá bom, se tiver bom, eu toco. Se não tiver, eu entrego para vocês. Aí eu apoiaram o dono, ele como dono, e quem o rapaz tinha pedido para ele me bater. Era colega dele, estivador e tudo. Ele concordou comigo e eu fui bater. Tem dentro da própria dança um diálogo, né? E uma comunicação entre o tocador e os brincantes, as coreiras, até mesmo nessa questão da sedução, né? Porque no tambor de crioula as funções são bem definidas. Os homens tocam, cantam e as mulheres dançam. E a gente percebe entre esses 2 grupos, grupo de homens e de mulheres, que existe um certo diálogo, vamos dizer assim, um flerte, uma coisa que ele toca para a mulher. Não sei se você percebe quando ela entra. Os homens tocam para as mulheres e as mulheres dançam para os tambores, mas dançam também para os homens. O grande tem um toque especial, que é o que se chama de punga. É um toque que ele é repetido e ele é sincronizado, ou as coreiras, ou as que dançam, sincronizam com esse toque para poder fazer o movimento da punga. A punga é uma forma de convite à dança, regida por um toque determinado do tambor grande. Barriga com barriga entre as mulheres, coxa com coxa entre os homens. Ele está fazendo uma saudação de homem com homem, punga de macho, né? Que a gente vê em alguns grupos, né? Sobretudo no interior. Né? Aqui na ilha também às vezes aparece pessoas que vêm no interior. É uma brincadeira ou às vezes uma rasteira que um homem dá no outro. Né? Essa aqui que é a punga. Também outra coisa que se percebe hoje, que com essa história, assim, já tem muitas evoluções coreográficas dentro da própria roda, né? Que antigamente ela era centrada em quem estava realmente no centro e agora não. Aí tem alguém dançando aqui, tem alguém pungando ali, tem rodando e tal. Quer dizer, a roda já não tem mais aquele sentido do centro da roda estar com quem está na dança mesmo. O centro das atenções é para aquela mulher que está dentro da roda. Que se percebe no filme a quantidade de mulheres, que é um número bem menor. Então elas iam muito mais tempo à roda e demoravam no centro da roda. Agora não, com esses grupos com maior número de mulheres, então diminuiu o tempo também. Antigamente, quem estava na roda, normalmente ela ia e convidava uma colega para vir para seu lugar. Eu tô dançando, chega uma, aí eu pungo. Eu que pungo, já tô dançando lá, já punguei ela, aí eu saio, ela vai e dança. E nessas rodas de tambor de crioula hoje, dificilmente quem está na roda espera ser convidada. Às vezes a gente vai entrando, a coreira vai entrando, aí já vem outra por trás e empurra. A punga hoje já está fazendo assim, já é mais um sai daí do que vem para cá, tá entendendo? Que antigamente realmente era um convite. Mas as pessoas idosas, as mulheres idosas eram muito... tinha uma presença muito marcante no tambor de crioula, né? Hoje em dia a gente vê a presença de pessoas mais jovens naquela época e de crianças também. Naquela época era raro, a gente praticamente não via crianças e as pessoas eram já de idade adulta para idade avançada, como ocorre em geral
nas manifestações da cultura popular, sobretudo quando elas não são muito valorizadas pela mídia, pelo turismo, né, que naquela época ainda era incipiente, nos anos 60 e 70. Né? Se a gente perceber um tambor de crioula que é dançado por essas mulheres que já estão nessa faixa etária, assim, além dos 40, elas cumprem todo um ritual, assim, todo um ritual. Normalmente entra dançando pelo tambor grande, aí cumprimenta o tambor grande, aí vem ao centro da roda, cumprimenta o restante da roda, volta, cumprimenta a assistência, assim, dança, porque quem está na dança, ela está fazendo uma exibição coreográfica e ela está dançando para todo mundo, para os 3 tambores, para as pessoas que estão tocando, para quem está cantando, para quem está assistindo, quem compõe a roda. E hoje, com essa história de a pessoa entra e põe para fora, nem sempre a coreira tem um tempo suficiente de cumprir esse ritual, vamos dizer, essa formalidade dentro da dança. A Casinha da Roça é uma brincadeira tradicional que acontece apenas nos dias de carnaval em São Luís. Participam dessa brincadeira homens, mulheres, desde os mais velhos até crianças. Essa espécie de carro alegórico sai pelas ruas dos bairros e do centro da cidade, exibindo personagens em situações que representam trabalhadores rurais em suas atividades voltadas para a produção de alimentos. Na parte de trás, na cozinha da casa, mulheres fazem comida que é distribuída para os participantes e também para o público. Do lado de fora, no entorno da casa, as figuras de índios fazem alusão à mata. No interior da casa, coreiras dançam ao som de um tambor de crioula. Em São Luís, existem outros carros alegóricos inspirados na Casinha da Roça que utilizam também o tambor de crioula e que foram criados mais recentemente. A Casinha da Roça existe há quase 70 anos, guardando uma forma bastante ritualizada de ser praticada, ainda que como brincadeira no carnaval. A simbologia dos objetos e produtos nas paredes externas da casa, a hierarquia na disposição dos brincantes no espaço externo e interno. A coreira mais velha, por exemplo, quando não está dançando, deve sentar-se ao lado da porta da casa, guardando a entrada. A presença de crianças na Casinha da Roça propicia momentos de aprendizado. Há mais de 20 anos, Mestre Betinho integra o tambor de crioula que participa da Casinha da Roça. Ele desenvolve uma explicação muito própria para demonstrar a pertinência do tambor de crioula à Casinha da Roça. Para ele, o toque do socador, como também é conhecido o meião, se aproxima do ritmo e da sonoridade percebida no ato de socar o arroz. O socado do tambor é igual o som do pilão com 2 mãos. Daí está a origem do nome, socador. Do outro lado, fica a menina com o balaio, crivando o arroz. O senhor está entendendo? O senhor pode analisar que é uma base, crivador. Então você está crivando o balaio, o senhor está entendendo? Crivando o arroz ou o milho. Mestre Betinho, portanto,
desenvolve suas teorias relacionando termos do universo semântico dos trabalhadores que fazem o tambor de crioula. Meu pai exercia a atividade de fotografia não somente como uma forma de registro dos momentos em família. Considerado fotógrafo amador, termo que naquela época significava aquele que estuda e busca na fotografia uma forma de expressão não comercial, tinha também interesse em fotografar lugares pitorescos e manifestações da cultura popular, algumas vezes levando a família nesses passeios exploratórios. Estas raras fotografias de um Bumba Meu Boi de orquestra foram feitas em 1959 ou 1960, após uma longa caminhada pelas margens da linha do trem, passando pelos bairros da Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Monte Castelo, à procura desses grupos no período junino. Essa região ainda hoje é um reduto das manifestações de Bumba Meu Boi de Zabumba e também de tambor de crioula. No entanto, nesse dia, encontramos um boi de orquestra que veio do interior maranhense. Esta foto, também tirada por ele, registra a passagem de um corso pela Praça Gonçalves Dias durante o Carnaval. Um aspecto interessante é que estas fotografias contam um pouco a história da relação dessas manifestações com as famílias de classe média da cidade. Por volta de 1950, meu pai, juntamente com outro conterrâneo português, instalou uma mercearia na Rua Grande, a principal rua de comércio de São Luís. Nessa época, a mercadoria comprada nestas mercearias eram entregues por carregadores. Alguns desses trabalhadores faziam parte de grupos de tambor de crioula e, durante o carnaval, incluíam no itinerário da brincadeira apresentações à porta das casas de comerciantes. Nessas ocasiões, era praxe oferecer o chamado agrado, bebida, em geral cachaça, ou uma pequena quantia em dinheiro. Lembro que meu pai, como um bom anfitrião, oferecia a bebida do momento, vinho San Rafael, bebida por ele considerada nobre para este momento de troca. Neste reencontro com os protagonistas do filme, um personagem bastante citado foi seu Raimundo da Pernambucana, já falecido. Ele organizava um dos poucos grupos de tambor de crioula que saía apenas no período do carnaval. O tambor de seu Raimundo é este que aparece aqui nessas cenas do filme e que é também retratado em algumas das fotografias que ilustram o livro Tambor de Crioula, Ritual e Espetáculo. Nas buscas para encontrar parentes de seu Raimundo da Pernambucana, acabei reencontrando um velho amigo que só agora eu soube que ele foi casado com a viúva do único filho de seu Raimundo. Ele me levou à residência no centro da cidade, onde trabalha uma das netas do seu Raimundo. E ali, numa conversa bem rápida, mesmo pela janela, mostrei a ela algumas fotografias do seu Raimundo. A partir de agora, essas imagens passaram a ser as únicas que ela conhece do seu avô. Marcamos então para um outro dia uma conversa na casa dela. Ele a paixão dele era esse tambor de crioula. Tanto é que no tempo que ele tinha esse tambor, esse não é como hoje em dia, que hoje em dia o governo esse dá dinheiro, ajuda, e nesse tempo não. Ele tirava do próprio bolso, comprava pano, dava para os brincantes dele. Então eles brincavam por amor. Trabalhou na Pernambucana como ajudante. Carregador, carregava a carga. Aí um dia um amigo dele deixou cair uma que caiu assim, assim na espinha dele, e mudar ele para o Rio para fazer uma cirurgia, só que ele não quis de jeito nenhum. Ele ganhou um certo dinheiro, saiu e foi trabalhar no INPS. Lá ele trabalhou muitos anos, se aposentou por lá. Aí ele casou com a minha avó, chama Dona Silvéria. Não me lembro o sobrenome dela, né? Porque é só Silvéria de Jesus Coelho.
que ela era muito clara, era de família que tinha dinheiro, e como ela casou com um negro, aí eles tiraram o sobrenome dela, assim. O que ele me contava, assim, era isso. Essa discriminação da família? Porque ele era negro e era pobre, né? E também era dono de um tambor. Que naquele tempo, assim, acho que há 50 anos atrás, era como se fosse curador, por ser negro, por ser pobre. Então acho que eles queriam um casamento melhor para ela, né? Fantasiados apresentam-se livremente nas ruas, ocupando o espaço que não é o seu. Em São Luís. Ó, quando o cabo bota o tambor na cabeça, lá vão. Tambor na cabeça. Aí chega ali em outra casa, arreia, bate. Eles chamam tambor da rua. Era tambor da rua. Aí eles davam cachaça, davam bebida. Se quisesse dar dinheiro, dá. Se não quisesse, a gente ia embora. Passava o dia todinho na rua nessa luta. Era com fome, sem fome, queria saber que estava brincando. Já vinha às 6 horas ou 4 horas para casa. Aí que vinha-se embora para casa. Olha, o primeiro tambor que eu saí daqui de São Luís foi no tambor de Raimundo da Pernambucana. Era tambor da rua. Chegava aqui, botava o tambor, piririm, piririm, e eu saía, mas Maria, a mãe Era só nós duas. Bem na Liberdade também tinha um. Também era 2 senhoras. Esse tambor aí eu não sei de quem era. No carnaval, o tambor de rua saía fazendo visitas às residências de famílias com as quais mantinha diferentes níveis de relação e também a outros locais que no momento consideravam oportuno apresentar-se. Os locais das apresentações carnavalescas também poderiam se incluir no roteiro desses grupos. Observei quando fiz estas fotografias que o tambor de seu Raimundo da Pernambucana percorreu também espaços que acredito ter tido para ele e seu grupo importância simbólica, sem expectativa de gratificação. Estas fotos, feitas no período da pesquisa, mostram uma apresentação do grupo no pátio da entrada lateral do Palácio do Governo no domingo de Carnaval, onde estavam presentes ninguém mais além dos poucos membros da Guarda. Estas fotografias do grupo de seu Raimundo foram feitas também na mesma praça do Palácio, no mesmo domingo de Carnaval, agora em frente à antiga sede do INPS. Hoje, quando a neta do seu Raimundo nos fala que ele também foi funcionário da instituição, cabe aqui uma reflexão. Teria essa apresentação na porta do prédio do Instituto Nacional de Previdência Social uma função ritualística, simbólica para seu Raimundo, mesmo ao praticar um tambor visto unicamente como espetáculo? O chamado tambor de rua, ou tambor da rua, difere quanto à sua prática do tambor que se apresenta até hoje no Carnaval, ou no período junino, exclusivamente à custa de remuneração, cumprindo uma agenda oficial. Estas cenas do filme mostram um tambor de crioula apresentando-se na Praça Deodoro no trecho chamado de Passarela no período do Carnaval de 1978. Essa prática era vista por nós na época como uma ameaça, no sentido da descaracterização da manifestação. A apresentação está sendo televisionada. A inclusão dessas cenas no filme anunciaria um futuro de transformações do tambor de crioula. Ainda sobre estas cenas que estamos vendo, a nossa percepção no filme viu no chamado tambor de rua evidências de um triste destino do tambor de crioula. Ironicamente, para as nossas previsões, o tambor de rua do Carnaval é que desapareceu. Eles têm que brincar tambor na rua, e hoje em dia não. Hoje não dá para isso. Na rua não brinca mais tambor assim, pro Carnaval para sair o grupo. O tambor, enquanto ritual, utilizando aqui as distinções propostas pela pesquisa, este continua. O filme Tambor de Crioula não alcançou as distinções entre as diferentes formas de prática desta manifestação da cultura popular. O tambor da Casinha da Roça, ainda que não chegue a distinguir-se como categoria, como é considerado o tambor de rua,
É, no entanto, uma forma de prática do tambor de crioula que envolve várias particularidades. O repertório de toadas, adequadas aos diferentes locais no percurso da brincadeira, é apenas uma das diversas peculiaridades nessa prática de tambor de crioula que, como brincadeira no carnaval, se caracteriza também pela ausência do santo e o uso de fantasias, antigamente mais conhecida como farda. Esta fotografia feita pelo meu pai, num período de carnaval entre 1959 e 1962, mostra um grupo de tambor de crioula, provavelmente o de seu Raimundo da Pernambucana, em que a indumentária já é diferente das roupas do cotidiano. As camisas dos homens e o vestido da mulher possuem estampas da mesma padronagem. Os homens utilizam chapéu e a coreira adereços de cabeça, características que, com algumas variações, se mantêm até hoje. Sempre me chamou a atenção nesta foto este personagem. Seu traje, calça comum, camisa quadriculada e máscara de pano com barba de fio rústico de algodão lembra até a figura do pai Francisco do Bumba Meu Boi. Mostrei esta foto para algumas pessoas ligadas a essas manifestações da cultura popular na tentativa de identificar o grupo e a relação deste raro personagem com o tambor de crioula. Mas as opiniões em geral é de que poderia tratar-se de um intruso, de um folião de rua do nosso carnaval, apreciador do tambor de crioula. Ainda assim, continuei na busca de referências da participação no grupo desta curiosa figura da qual me lembro vagamente. Também me chama a atenção nesta foto o lenço que esta mulher segura na mão, elemento raro hoje em dia. O jeito esguio de dançar, os adereços de cabeça, os colares e pulseiras complementam com o lenço um certo ar de majestade. Em 2008, tive a oportunidade de acompanhar a Casinha da Roça em sua tradicional visita à cidade de São José de Ribamar para cumprir a obrigação ao santo que é sempre feita na terça-feira de carnaval. Neste mesmo local, no adro da igreja de São José de Ribamar, fiz estas fotografias também no período de carnaval de 1978. Vejo com satisfação que, após 30 anos, o costume de reverenciar São José de Ribamar no carnaval, com o tambor de crioula que tem uma relação com São Benedito, ainda se mantém. Nesses momentos, percebe-se uma relação de proximidade entre as características de devoção a esses dois santos de culto tão forte aqui no Maranhão, além de uma indefinição nos limites entre as esferas do ritual e do espetáculo. Quando foi terça-feira, nós fomos lá. Para quê? Para agradecer. Ele também como um dos, digamos assim, santos também da nossa maior religião e vocação.
Salva, salva, São José do Ribamar, salva, São José do Ribamar, salva, salva, Coreiro, salva, São José do Ribamar, salva, São José do Ribamar, salva. Em geral, todas as apresentações registradas no filme ocorreram em ambientes muito reduzidos, e a postura à época era de não macular o espaço ritual. Os espaços não eram produzidos para as filmagens. A intervenção deveria ser a mínima, a iluminação era mínima e as tomadas eram quase sempre feitas do ponto de vista de um espectador. Raramente a câmera entrava na roda. Eu não dispunha de lentes grande angular para captar as imagens de forma a mostrar a totalidade da coreografia com um conjunto de tocadores, a assistência, etc. As lentes eram do tipo teleobjetiva curta, que aproxima um pouco mais o assunto, enquadrando-o de forma bem fechada, e a lente ou objetiva normal, que capta o assunto de forma mais ampla que a teleobjetiva, mas que ainda assim enquadra bem mais fechado que as lentes utilizadas hoje em qualquer equipamento doméstico. Para as câmeras de cinema, essas lentes eram raras e caras. Além disso, havia também um certo culto ao close no documentário, um estar perto, ainda que através da lente. Percebe-se nestas filmagens na casa de Dona Áurea, no bairro do João Paulo, aqui em São Luís, que as cenas são muito próximas, quase não dá para perceber o conjunto de forma mais ampla. Dona Áurea, falecida em 1981, era uma figura excepcional. Liderava o grupo Crioulos do Alto da Vitória, compunha e cantava versos e toadas. Ela era um show à parte. Fazia tipo, encenando atitude de espanto, desdém, graça, sempre com muito humor diante da lente. Eu nunca tinha visto uma mulher comandar um grupo, e ainda conduzindo a apresentação com um apito. Pela liderança e importância de Dona Áurea para o tambor de crioula, se ainda estivesse viva, certamente receberia um título correlato aos que são atribuídos hoje a grandes personalidades do tambor de crioula. Os homens de destaque são atualmente chamados de mestre, termo, aliás, que, embora não tenha surgido da tradição do tambor de crioula, reforça um valor externo hoje bastante reconhecido. O tambor de crioula de Dona Áurea não existe mais. A casa onde ocorreram as filmagens no Alto da Vitória não pertence mais à família. O Alto da Vitória é ligado ao bairro do João Paulo, onde se situa o quartel do Exército. Aquelas patrulhas do Exército, quando iam fazer ronda... Era do Exército ou era da polícia? Tanto do Exército como da polícia. Do Exército, ali no João Paulo, era mais do Exército. E chegava, acabava com o tambor de crioula, furava tambor, dispersava o pessoal. E houve uma ocasião que teve um fato digno de nota. Teve um tambor lá em casa e chegou a patrulha. E nesses casos, quando chegava alguém, quem ia atender era a mamãe mesmo. E aconteceu que na patrulha tinha uns rapazes que eram de lá do interior. Minha tia, que quando se pensou que não, tinha um cabo, ele pegou o tambor grande e mandou brasa. Aí acabou a repressão, foi tudo alegria e tudo. E todo mundo se comportou beleza, e eles tocaram, cantaram, não beberam, mas tocaram e cantaram lá no tambor, depois foram embora. Fardado? Fardado, estavam de patrulha. Esses grupos que hoje entendo ser tambor de rua foram os primeiros que eu conheci desde criança.
Aquela manifestação popular que veio à nossa porta, ou que transita no período do Carnaval ou São João nas ruas e praças da cidade. Somente mais tarde, na juventude, o meu envolvimento com grupos artísticos que praticavam naquele período uma arte chamada de engajada, politizada, é que me levou a ter contato com o tambor de crioula e outras manifestações em seus terreiros, numa postura de reaprender com essas manifestações populares. Toda essa formação, a partir de uma prática, de um culto a estas manifestações, ao saber de quem a produz, era pontuada de leituras, muitas vezes assistemáticas, de autores como Gramsci e outros. Filmar ou fotografar passou a ter um significado que implicava em um compromisso político com os trabalhadores, produtores dessa cultura. O que o filme busca, em termos de ressaltar a beleza da dança, a originalidade do toque dos tambores, precisava ser acompanhado de um recado político. Estas pessoas que hoje tocam, dançam e cantam o tambor de crioula, elemento de identidade dos maranhenses, orgulhosos quando dizem nossa cultura, já foi proibida nas ruas de São Luís, perseguida, muitas vezes se transformando em caso de polícia, mas que se apresentam como forma de resistência. No filme, entrariam recortes de jornais de época com essas proibições e queixas da população incomodada com os pequenos grupos de negros dançando e tocando tambores nas esquinas, embora o termo tambor de crioula não fosse citado. Nesta transcrição de um jornal de 1912, publicada no livro Tambor de Crioula, Ritual e Espetáculo, a queixa é de um ensaio de Bumba Meu Boi. A inclusão desses recortes no início do filme, sem a narração para que o espectador o lesse, consumiria mais tempo, encarecendo o filme, que aliás foi filmado com pouquíssimas latas. Praticamente tudo que foi filmado é o que se vê no filme. Ao final do documentário, a narração voltaria a fazer alusões a essas queixas mostradas no início. Mesmo sem essa parte do início, mantivemos o texto final, onde é exposto aquilo que víamos naquele momento como contradição, como antagonismos de classes sociais. De brincadeiras de escravos, reprimida pelas classes dominantes, o tambor de crioula tem servido atualmente de instrumento de manipulação em mãos destas mesmas classes. Fantasiados, apresentam-se livremente nas ruas, ocupando o espaço que não é o seu. Em São Luís, a dança sofre hoje exigências e condições impostas por aquelas camadas que veem nos folguedos populares uma fonte de deleite e prazer. Em Cajapió, na região do litoral ocidental maranhense, a família Mendonça mantém a tradicional festa de São Benedito da Ponta da Capoeira. A imagem é uma relíquia de família que, segundo eles, possui cerca de 200 anos e foi trazida de Portugal por Manuel Boaventura Mendonça, um dono de engenho e senhor de escravos. Foi nesta festa que Mestre Felipe teve seu batismo, por assim dizer, no tambor grande. Oi, conversa podia comer. Lá na casa desse pessoal, foi a primeira festa que eu toquei esse tambor grande, por minha conta. Que eu tocava em casa, eles seguravam para mim, e lá eu tinha a corda na cintura, meu irmão de um lado, meu pai do outro, que ainda não aguentava ele. Uma festa de jantar que eu nunca tinha comido com garfo. Nesse dia a Adelino foi me ensinar a comer. Como era molecote, botando na minha boca. Era o cara no prato de comer que era um bicho assim, eu não queria saber, eu queria saber era do tambor.
Aí mandei guardar o comigo e levamos para casa. Lá na casa dele eu fui bater tambor grande. Lá eu bati tambor, já estou, na Casa Mendonça. Quinca Mendonça. Na ponta da capoeira. Todo ano nós íamos com o tamboril. Quincas Mendonça era meu pai. O nome dele era Joaquim de Souza Mendonça. Mas é só conhecido por Quincas Mendonça. Segundo a tradição, um membro da família, sempre uma mulher, é escolhida como guardiã do santo. Já foi de minha bisavó para minha avó, o santo, e vem passando de geração em geração. Aí ficou para minha tia. Então, como eu era mais agarrada com a minha tia, ela dizia que quando eu morresse, o santo era meu. Agora, quando ela morreu, eu fiquei com o santo. Dentre os homens estão os responsáveis pelo convite aos grupos de tambor de crioula e outras providências para a festa. Por volta de 1930, Ribamar Mendonça foi um dos organizadores desta festa. Sem perder o contato com os festejos de São Benedito em sua cidade, Ribamar passou a morar em São Luís e exercia a função de bilheteiro dos bondes da Ulen Company, empresa norte-americana de serviços urbanos. Para escapar das obrigações trabalhistas, a empresa demitia seus funcionários antes que estes pudessem completar 10 anos de serviço. Assim, Ribamar também foi demitido. O norte-americano John Harold Kennedy, responsável pelas demissões, não autorizou o pagamento dos últimos meses de trabalho de Ribamar e ainda o tratava de forma considerada humilhante. Em 30 de setembro de 1933, após uma discussão, Ribamar atira contra Harold Kennedy, provocando a sua morte. Sua atitude, porém, foi considerada legítima e ele é absolvido em todos os julgamentos. Deixando-se de lado as discussões sobre o crime em si, o próprio julgamento de Ribamar Mendonça revela a visão das elites sobre o tambor de crioula. Um dos argumentos utilizados pela acusação contra Ribamar foi o de que ele teria propensão ao crime por organizar e participar de festas de tambor de crioula onde são utilizadas bebidas alcoólicas. A bebida, no entanto, é algo inerente a essas manifestações. E as bebidas que eles davam era só a cachaça. Naquele tempo mesmo era só cachaça. Então eles davam era naquelas latas de querosene. Botavam a cachaça na lata de querosene e os tambozeiros, e quem queria vinha pegando o copo e ia tirando, bebendo. Aqueles que iam se embriagando, a minha avó tinha um barracão grande e armava a rede para botar os bêbados nas redes, porque não ia pro chão, não. E aí era assim. Nas mesmas páginas de jornais que falam do julgamento de Ribamar Mendonça, aparece esse clichê que marca a sessão policial durante vários anos da década de 1930. Foi na casa de Dona Edeltrudes que finalmente encontrei referências sobre esse personagem fotografado pelo meu pai, genericamente chamado de palhaço, e que não existe mais nos grupos de tambor de crioula. O grupo de Dona Edeltrudes é conhecido também como tambor de come-ferro, apelido de seu marido já falecido. Ela me falou na ocasião que esse personagem representava o preto velho no tambor de crioula. Há 40 anos, ela guarda o cofre onde era depositado o dinheiro das apresentações de rua com a máscara do preto velho. Mostrei as fotografias feitas pelo meu pai, mas ela não reconheceu o palhaço ou mesmo o grupo como sendo o seu. Sendo assim, pode-se supor que em um determinado momento esta figura existiu em pelo menos 2 grupos de tambor de crioula aqui em São Luís. Dona Edeltrudes falou também que o seu tambor foi o primeiro grupo que saiu às ruas no período do Carnaval e com fantasias em 1947. Começou ele jogando bola e formaram esse tambor. 2 anos saiu meu filho, o seu Sabino Preto e José, filho de seu Sabino, vestido de mulher. Com 2 anos eu disse que eu não queria mais homem. Aí eu convidei Dona Finada Miliana, Finada Judécia Ana e eu. Nós saímos 4 mulheres.
no primeiro ano. Aí depois foi aumentando mais, foi aumentando, que deu esse grupo todo aí. As toadas abordam os mais variados temas, desde referências a São Benedito, seu santo protetor, como as situações do cotidiano e a sátira do social. Já estava começando a haver uma substituição dos tambores pelos tambores de plástico e um pouco a presença do turismo, uma certa invasão do turismo, da exploração das apresentações de tambor de crioula, fazendo propaganda comercial de produtos ou do Bumba Meu Boi, e a gente se interrogava naquela época quais seriam as repercussões daquilo sobre essas manifestações da cultura popular. Naquela época, a gente tinha muito receio da interferência da cultura de massas, né, da mídia, né, e do turista sobre as manifestações da cultura popular. Com a intenção de polemizar sobre o futuro do tambor de crioula, e não somente dele, como também das outras manifestações populares, escolhemos como trilha sonora para os créditos finais do filme uma toada composta e cantada por Dona Áurea, que fala de turismo, relacionando a parques de diversões, batuques de tambor, Bumba Meu Boi e quadrilha de São João. Francisca Márcia, ao observar a foto do tambor de rua feita pelo meu pai, identificou como sendo o seu avô o personagem Preto Velho. Embora ela se lembre de seu Raimundo da Pernambucana, a partir de quando ele não mais se vestia desse personagem, o aspecto físico de seu avô na foto lhe garante a afirmativa. As fotografias tiveram um papel importante na construção deste documentário. Além disso, representaram singelas retribuições de nossa parte a estas pessoas que emprestaram suas imagens, falas e conhecimentos, tornando possível este trabalho. Aqui, seu Valdemar identifica nesta foto o seu irmão. Hoje, com a oportunidade de mostrar o filme e as fotografias, um brevíssimo e incipiente olhar sobre o tambor de crioula, me deparo com a emoção de pessoas diante dessas imagens que o tempo atribuiu importância e que agora passam a ser referências visuais, algumas vezes únicas, em suas histórias de vida. Esse aqui é o rimungado que se chama. Esse fogo é para esquentar os três tambores. Se chama ali, aquele grande, é o tambor grande, tem o socador, né? E tem o crivador. Esse fogo é para quentar, que é para ele dar a voz mais elevada, que é para afinar, para sair uma voz bonita. Dá uma batidinha aí, vê como é que está a graduação. Na realidade ainda não deu, bota mais fogo, ainda tá com a voz muito murcha, que é para quentar com força. Certo? Bota mais o foguinho lá nele, que ainda não deu a tempa direito. Que tudo é afinadinho com um violão. E a mesma coisa de um violão, de uma guitarra, de uma rebeca, é o mesmo dom de um tambor. Tudo quentinho, fica bonito mesmo. E ele quente e tem a voz mais elevada, fica mais bonito. Ó, presta atenção para não esquentar demais, menino. Certo? Não tem medo não. Tá certo. Pois é. Antes do título do filme, viria um letreiro com o ditado popular afinado a fogo, tocado a murro, dançado a coice. Para reduzir custos, assim como os outros letreiros, ele também não foi incluído. Este ditado, na verdade, faz alusão às interpretações de que o tambor de crioula, na sua origem e de forma genérica a todo o Maranhão, teria sido dançado unicamente por homens e numa coreografia que se assemelhava a um tipo de luta. A leitura que fazíamos na época era de que esse ditado simbolizava a força dessa manifestação e seu potencial de briga, a fogo, a murro, a coice, para manter-se como cultura de trabalhadores, especialmente negros. Porém, a leitura agora pode ser outra.
A descrição do tambor feita pelo ditado contrasta com um tambor de crioula que conheço há pelo menos algumas décadas. A sensualidade e leveza na coreografia das mulheres e a gestualidade dos homens não se comparam ao coice de um animal. O virtuosismo do tocador faz o tambor cantar, chorar, ter voz, como disse o Vanderlei, ou mesmo resmungar, como diz mestre Betinho. A técnica dificilmente alcançada de extrair diferentes sonoridades à boca do tambor vai muito além de um simples murro. Porém, desse ditado, pode-se extrair a parte que faz alusão à afinação do tambor ao calor da fogueira, atribuindo-se ao termo afinar simbologias que encerram permanente luta desta manifestação pelo seu reconhecimento como brincadeira e prática religiosa, reivindicando respeito, liberdade de expressão e também provocando ações oficiais de salvaguarda. Historicamente, estas conquistas se apresentam para o tambor de crioula como afinações alcançadas a duras penas, a fogo mesmo. Olá!